Bom dia, irmãos. Estava esperando o sinalzinho lá de cima para poder começar a nossa transmissão para aqueles que estão em casa. Quero convidar você a sentar, achar seu lugar. Estamos na presença de Deus e como é bom. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos nessa manhã, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos comprou com alto preço. Fomos resgatados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Não porque o Senhor achou algo belo e bonito em nós. Pelo contrário, nossas transgressões e pecados nos afastavam de Ti. Esse resgate foi graça, favor imerecido estendido até nós. Seja louvado, Senhor, nessa manhã, por um povo comprado, resgatado. Um povo que, apesar de dificuldades, te busca e reconhece que só o Senhor é Deus. Queremos nos humilhar na Tua presença nessa manhã, reconhecendo, Pai, que somos pó, mas que o Senhor nos amou, e é o Senhor que nos regenera, que nos faz nova criatura. E é entendendo isso, Pai, é que levantamos a nossa cabeça, levantamos os nossos olhos e podemos contemplar a Tua grandeza. Obrigado porque o Senhor é tão bom. Nós te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 103. Eu acho que a máscara nos atrapalha um pouco, mas eu gostaria de fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro e você já leu o segundo. Eu volto a ler o terceiro e alguém outro já leu o quarto versículo. Assim nós vamos até... já digo para vocês. Até o versículo 14. Tá bom? Você está armado aí? Está com a sua espada em mãos? Amém. Conto com... desculpa. Salmo 103. Conto com você para ler comigo, tá bom? Vamos lá. Quando você for ler, se puder ficar de pé, se quiser, e leia bem alto. Vamos ler junto a palavra. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura de todas as suas doenças. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu nome para com os que o temem. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de quem o teme.
Ele conhece a nossa estrutura. E a gente tem que lembrar que nós somos pó. Mas nosso Deus é grande. Eu tenho certeza que você veio aqui hoje para adorá-lo, exaltá-lo e reconhecer quem Ele é. Nós vamos começar nosso período de louvor e hoje nós vamos cantar as 3 músicas, uma atrás da outra. Eu não vou falar nada no meio das músicas. Eu queria te convidar a cantar de olho fechado e a se entregar a esse louvor. A fazer um louvor realmente de todo o seu coração. A pensar em cada letra que vamos cantar. Amém? Te convido a adorar. Vamos ficar de pé. seus olhos, fique na presença do Senhor, adore.
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Mãe, Cordeiro e Leão, Cordeiro. Oh, glória a Deus, cante bem alto. Quão grande é o meu Deus, grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, irmão, declare: quão grande é meu Deus, quão grande. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Você crê nisso? Vamos falar junto? Agindo eu, quem? Esse é o nosso Deus. Grande, poderoso, e Ele se revela a nós, e Ele é o Deus dessa igreja, Ele é o Deus da nossa vida, da nossa família, amém? Você pode dizer: Ele é o meu Deus? Vamos falar juntos? Ele é o meu Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Agradeço a equipe de louvor. Antes de passar a palavra para o momento missionário, quero dar só alguns avisinhos que me foram repassados. Quarta-feira de manhã, já está na moda, né? Fé, café e cafuné, é isso? 7 da manhã, venha orar, irmãos, venha. Se você tem tempo, se você tem essa disponibilidade, tem café depois da fé, da oração. E à noite, os pastores pediram para avisar que tem uma reunião com todos os líderes de célula, tá bom? Então, se você é líder de célula, quarta-feira, 8 horas, e oração. Se você não é líder de célula, vem orar, tá? Com os líderes e com todo mundo. Enquanto nós não temos as nossas células, a gente está vindo orar, né? Durante a semana. Eu vou falar para vocês. Eu tenho vindo nas últimas 2 quartas à noite. Chega às 7 horas, 7h15, me dá uma preguiça. E daí eu penso: não, eu vou.
Eu tenho o Joel que me puxa, isso é muito bom. E eu saio daqui tão feliz, tão feliz. Não foi boa a última reunião, Alisson? Foi ótima, né? Foi bênção, é comunhão e oração. Venha, irmão. E sabe, se você tiver que puxar alguém, puxe. Falo para as esposas. Tem marido que é um pouco mais devagar. Às vezes não. Puxe. Não tem problema. Venha orar. Aquilo que você sente depois da oração, a sua fé é fortalecida, a sua vida é fortalecida. Então venha. Não tem nada mais gostoso para fazer em casa. Não tem joguinho de celular, não tem novela, não tem nada, gente. Melhor do que vir aqui e orar. Então venha. Eu tenho sentido isso na minha vida e como tem me fortalecido. Quarta-feira, então, de manhã e de noite. Outro recadinho que pediram para eu dar é que na hora das crianças irem para a escola dominical, hoje os juniores podem subir também, tá bom? Então tem classe para os juniores. Tem mais algum recadinho? Não. Então passar o momento missionário. Bom dia, igreja. Vamos nosso momento missionário aí do mês. Com toda certeza, todos nós aqui vimos as notícias que aconteceram essa semana lá na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Deslizamento de terra e várias casas foram destruídas. Pelo que eu estava vendo a notícia hoje de manhã, já pelo menos 150 pessoas perderam a vida e tantas outras ainda que vão, infelizmente, né, ser encontradas. E essa semana, vendo as notícias e meditando na palavra de Deus, eu pensei, poxa, né? Onde está Deus nisso tudo, em todo o sofrimento, e onde a igreja vai até aí? E aí, lendo as notícias, enfim, me veio no coração um texto que está lá em Tiago 5, a partir do versículo 10, que diz assim: Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Muitas pessoas têm sofrido no nosso país. Muitas pessoas têm sofrido na cidade de Petrópolis e no estado de São Paulo antes disso, em Minas Gerais também. Nosso país tem sofrido. E até onde a igreja pode ir para ajudar essas pessoas? Missões também é ajudar os necessitados, né? Não é só atravessar o mundo para falar do Evangelho, mas é ajudar as pessoas necessitadas aqui também. Então, por isso, nessa manhã eu gostaria que a igreja intercedesse pela cidade de Petrópolis. Já vou explicar um pouco mais sobre isso, que está aí na tela. Mas também convido você, irmãos, a pensar em quem está sofrendo perto de você. E se você mesmo estiver em sofrimento, lembre que existe um Deus que, apesar de parecer que não está à frente das coisas, Ele está à frente das coisas, porque o próprio Tiago, quando cita o exemplo de Jó, lá no capítulo 42, versículo 2 de Jó diz, né, que Jó diz para Deus que ele sabe que o Senhor pode fazer todas as coisas, mesmo no sofrimento. E a continuação do texto de Tiago vai dizer isso, no versículo 13: entre vocês alguém que está sofrendo, que essa pessoa ore. Se alguém que se sente feliz, que cante louvores. Se entre vocês alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem e o unjam com óleo em nome do Senhor. Irmãos, o mundo sofre, o nosso país sofre, e nós temos a resposta para esse sofrimento, que é Jesus Cristo, amém?
Amém? Jesus Cristo é a resposta. Foi resposta um dia para o nosso sofrimento, e ainda é, e é também a resposta para o mundo que está em sofrimento. O nosso país, as pessoas próximas a gente estão sofrendo. Tantas notícias que a gente vê de pessoas que têm passado fome por conta de toda a crise política e econômica que estamos vivendo. Tantas pessoas que perderam entes queridos por conta da pandemia. E agora os deslizamentos. Então, tanto sofrimento. Mas Deus é o Senhor do sofrimento também. Deus, Ele está acima disso. E nós temos esse Deus, amém? Ele é o nosso Deus. E nós somos a resposta para esse mundo. Jesus Cristo é a resposta. E nós temos Jesus, amém? Então, baixe sua cabeça agora, irmãos. E vamos orar. Lembre de pessoas próximas a você que ainda não conhecem a Cristo, que ainda têm sofrido com algumas coisas e que não têm encontrado respostas. Mas você é a resposta, porque você tem Deus, tem o Espírito Santo. Vamos orar então, irmãos. Bem, Senhor, cremos que o Senhor é o nosso Deus, temos confiança no Senhor e sabemos que o Senhor tudo pode fazer. O Senhor pode curar doenças, o Senhor pode dar a vida, o Senhor pode tirar a vida. E o Senhor é o Deus que controla todas as coisas, tudo está debaixo da sua vontade, Senhor. Até mesmo esses momentos tristes que temos vivido, que temos presenciado, Deus. Intercedemos, Pai, pelas pessoas na cidade de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, nesse momento, nessa manhã. Que o Senhor esteja consolando os corações daqueles que perderam entes queridos, familiares, amigos, nesse desastre. Mas oramos, Deus, que a igreja do Senhor seja a resposta diante de tudo isso, Deus. A igreja que está lá no Rio de Janeiro, mas nós aqui em Curitiba também, Deus. Que sejamos resposta, Deus, do sofrimento do mundo. Que as pessoas olhem para as nossas vidas e vejam a ação do Espírito Santo, e não o nosso orgulho, a nossa renda, o nosso emprego, a nossa inteligência, Deus. E que o Senhor nos dê as oportunidades, como o Senhor já nos tem nos dado, Deus, de anunciar o Seu Evangelho para aqueles que sofrem, Deus, para aqueles que passam necessidades. Que o Senhor abra os nossos olhos, Deus, e veja a pessoa próxima a gente que está passando necessidade. Que a gente não tenha uma vida egoísta, mas que a nossa vida seja de compartilhar e compartilhar do Evangelho de Cristo, mas compartilhar também das necessidades físicas das pessoas, Deus. Não nos dê uma fé mesquinha, mas nos dê uma fé generosa, Deus. Uma fé generosa que, com amor, com graça, com o poder do Evangelho de Cristo, vai transformar vidas, pela ação do Seu Espírito, Deus. E que diante de toda essa catástrofe, diante de todo esse sofrimento, Deus, que a nossa nação possa olhar para o Senhor e enxergar em Ti, Deus, a única resposta para tudo isso, a resposta verdadeira, que é a vida em Cristo, o perdão dos pecados, a transformação do ser que o Seu Espírito nos dá, Deus. Então usa as nossas vidas, levanta pessoas, nos levanta, Deus, tira a gente da nossa acomodação e que as nossas vidas sejam de expansão do Seu Evangelho, Pai. É isso que oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse cartaz aí é da Casa de Oração de Petrópolis. Nossos irmãos têm levantado recursos para ajudar as pessoas que estão passando necessidades aí por conta dos deslizamentos e tudo mais. Esse cartaz eu vou mandar nos grupos do WhatsApp também, depois. Aí se você já conseguir anotar o Pix, já que a gente não consegue ir para lá, pelo menos não tão hoje, mas se você conseguir enviar um Pix, tá ali o CNPJ da igreja. O que você sentir no coração, irmãos, toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Se não podemos ir, podemos contribuir, podemos orar pelos nossos irmãos. Depois, no final do culto, se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar.
a gente pode conversar mais sobre as outras informações. Mas, irmãos, o mundo tem sofrido e nós temos a resposta. Amém? Então, que sejamos essa resposta para o mundo. Crianças, eu acho que podem... as ofertas, é verdade, tinha combinado. Então, agora também o momento das ofertas. Que o Senhor trouxer ao seu coração, você pode ofertar nesse momento. Som. Reginaldo, eu me enganei, pode deixar preparado lá o PowerPoint. Só no finalzinho tem uns slides lá. É o mesmo da semana passada. Bom dia, gente. A Damari estava me lembrando, nós estivemos nessa igreja, casa de oração, creio que o irmão Tom Lenol também conhece, os irmãos lá de Petrópolis. É um pessoal muito especial. Então, se você tiver no coração aí, vamos ajudar. De alguma maneira, vocês têm acompanhado a tragédia que foi, realmente algo muito violento que aconteceu ali em Petrópolis. Muito bom, abre a sua Bíblia, terceira carta de João. As crianças podem sair, os juniores também. Pode voltar. Volta uma. Volta uma. Ali no início. Não, aí, isso. Ok, a terceira carta. Aqui está uma comparação de como a segunda e terceira carta, elas tratam de assuntos semelhantes. Vimos semana passada acerca de Diótrefes, e aqui você pode observar, hoje vamos ver o versículo 11, como na segunda carta, João também fala da cumplicidade das obras más, porque havia uma ameaça externa de homens que pregavam uma falsa doutrina. Na terceira carta é uma ameaça interna, e João faz uma aplicação muito parecida com aquilo que nós vimos. Se aquele que ultrapassa a doutrina não permanece, não tem a Deus, aqui no caso da terceira carta, isso se referindo a Diótrefes, é alguém cuja vida espiritual não está nada bem. Então a segunda carta tem essas semelhanças, essas referências que a gente vai olhando na medida em que as comparamos. Se na terceira carta João está dando orientações de que não se deve receber e hospedar
aquele tipo de pregador, principalmente porque as igrejas se reuniam nas casas e hospedar as pessoas era dar oportunidade para elas falarem um monte de bobagem. Não deem hospitalidade. Agora, no entanto, Diótrefes também faz a mesma coisa, mas só que faz por outra maneira completamente errada. E ele está dando essas orientações. Então nós vimos na terceira carta, João vem mostrando para nós, falou sobre a conduta e o procedimento de Gaio. E vimos naqueles versículos como, em poucas palavras, João nos deu um panorama, um processo de como se desenvolve a proclamação e a divulgação do Evangelho. É aquilo que modernamente, atualmente nós chamamos de empreendimento missionário, de como ele era um cooperador da verdade, o que ele fez, as ações que ele fez, que de alguma maneira possibilitaram a expansão, a divulgação e o ensino da verdade naqueles dias. E então ele fala de Diótrefes, a conduta daquele homem cujo ego é muito grande. Era tão grande que ele precisava de um trono para sentar-se. E João nos diz que ele queria ter a primazia, expressão essa tão rara no Novo Testamento, que ela é usada somente com relação a Jesus, lá na carta aos Colossenses. Ele era um homem truculento, autoritário, que tratava os irmãos como animais, e não eram ovelhas. Ele tratava como animais aqueles irmãos, de maneira violenta, autoritária, desafiando a autoridade apostólica de João, o seu ensino, e aqueles irmãos que eram enviados àquela igreja, eles não os recebiam, era muito truculento. Agora no versículo 11 e 12, então, João vai dar uma orientação e uma aplicação. Vamos ler. Terceira carta de João, versículo 11 e 12. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Uma vez um casal chegou em casa, espero que isso não tenha acontecido na sua casa, né? E de repente eles ouviram no quarto os dois filhos, era um casal, brigando, discutindo fortemente. Aquilo assustou aqueles pais, abriram a porta. O que está acontecendo, filho? Nada, nós estamos brincando. Brincando? Vocês estão brincando? Não, nós estamos brincando de papai e mamãe. As crianças não são boas para ouvir conselhos. Em ouvir os mais velhos, os pais, mas nunca deixaram de imitá-los. Eles não têm outros modelos. O tempo todo eles estão na nossa convivência. Nossos filhos observam e imitam as coisas que dizemos e fazemos. Por isso eu tenho ditado: tal pai, tal filho. O fruto nunca cai longe do pé. As crianças podem fechar os ouvidos aos conselhos, mas seus olhos estão abertos aos exemplos. Um escritor disse assim: as crianças se parecem principalmente com o pai. Muitas vezes não há semelhança familiar inconfundível. A própria imagem do pai. Pela terceira vez, João dirige-se a Gaio, era uma carta pessoal, amado. Gaio era um homem amado. Mas ele o faz para chamar a atenção. Ei, Gaio, meu amado, agora eu quero trazer você à aplicação daquilo que ele acabou de expor. Ele deu o exemplo de Gaio, ele deu o exemplo de Diótrefes. João era um homem, ele devia ter seus 80, 85 anos, a terna preocupação, por isso ele se dirige, na primeira carta: filhinhos, filhinhos, amados. Essa orientação final de como ele devia proceder.
À luz dos exemplos de Gaio e de Diótrefes, ele vai fazer essa transição apontando para um exemplo. E logo a seguir vai falar de Demétrio. Provavelmente é o portador, e como que apresentando Demétrio a Gaio, porque ele vai ser portador dessa carta, provavelmente vai levar essa carta até Gaio. Qual é a orientação? E depois, nesse versículo, João vai falar por que disto. Não imites o que é mal. A palavra imitação muitas vezes tem um sentido pejorativo. Como descrevendo algo cuja qualidade não é discutível, não é original, é algo de segunda classe, é uma imitação. Como algo que não possui, que não é genuíno, não tem as garantias, as qualidades de algo original, verdadeiro. Mas não é nesse sentido que João está usando essa palavra. Ela não tem essa conotação depreciativa. Não é uma cópia superficial. João não está falando isso algo apenas no exterior. Um escritor disse assim: é uma imitação no sentido mais profundo da palavra. Era trazer a expressão às suas próprias vidas, algo que capturava o testemunho daquilo que eles sabiam ser verdadeiro. Era expressar nas suas vidas as características dessa nova vida. Ao usar essa palavra imitar, era algo consistente com tudo que eles aprenderam. Mas a orientação de João é negativa. Não imites o que é mal. Não copie esse padrão, esse modelo de algo ruim. A imitação é parte do processo de aprendizado, de desenvolvimento de influência. Você tem esses exemplos na sua casa. Esses dias a Damares, viu um certo comportamento da mãe e falou: nossa, Joel, você é tão parecido com a tua mãe. Não sei porquê. Nós estamos exercendo influência o tempo todo. Charles Barkley foi um jogador profissional de basquete americano, grande jogador. E certa vez ele fez uma propaganda na qual ele dizia: eu não sou um bom exemplo. Não me sigam. Mas isso não é verdade. Porque não importa se o exemplo é bom ou ruim, você sempre estará sendo observado. Você estará influenciando. Até mesmo quando você está ausente, você está influenciando. Isso é inescapável. Faz parte, nós influenciamos pessoas. Todos nós influenciamos pessoas. Para o bem ou para o mal? Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo falando aos Tessalonicenses. Jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de dia e de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados. Não porque não tivéssemos esse direito, mas termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para imitar-lhes. Ali na igreja havia um pessoal que estava meio folgado. Jesus vai voltar, vamos vender tudo, não estou mais a fim de trabalhar. Lembrai-vos dos vossos guias, diz o autor aos Hebreus, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E olha que ele termina: e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. No seu ensinamento aos discípulos, Jesus deixou isso muito bem claro. Ora, sendo eu o Senhor, lavei os pés de vocês,
também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. No versículo 17 ele está dizendo, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Eu dei o modelo. O meu mandamento é esse, que vos amei como eu vos amei. Paulo faz a mesma orientação ao escrever para Timóteo, que estava cuidando e liderando uma igreja. Ele disse assim, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no seu linguajar, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Pedro, ao falar e descrever o critério aos presbíteros da igreja, aos seus líderes, ele estava dizendo, não sejam dominadores, porque vocês não são dominadores, vocês não são donos, apenas foi-lhes confiado um ministério, antes tornando-vos modelo do rebanho. Vocês têm que ser referências, vocês têm que ser modelos de fé, de conduta, de prática aos irmãos. É exigência. Por quê? Esses textos estão enfatizando que o líder, e aqui nós estamos vendo a influência de homens que estão dentro da igreja. Gaio, Diótrefes está dentro da igreja, uma ameaça interna, e ele estava causando tanta tensão dentro da igreja. Havia ameaça externa, segunda carta, né? Falsa doutrina. Agora a ameaça é interna. A esses irmãos, eles não são donos, não são senhores, como se pudessem abusar ou exigir um tratamento especial, privilégios, se prevalecer da sua condição diante dos demais irmãos. Eu não gosto quando às vezes eu estou na fila, né, ali do almoço, já vem aqui na frente, venha se servir antes. Eu falei, se eu tivesse com 105 anos, tudo bem, eu aceitaria o convite. Não se preocupe, eu não vou chegar a 105 anos, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas porque você é o líder da igreja, você pode ir lá na frente de todo mundo? Você tem que ser o último. Essa deferência não convém, não me agrada. Não temos privilégios especiais. Somos chamados a servir. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Filipenses 3,17. Paulo sempre está olhando e dizendo orientações que recaem sobre aqueles que exercem ministérios ou aqueles que exercem liderança. Precisam ser referência para os demais. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Não são só os líderes, mas ele está dizendo, todos nós sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Lá em Tessalonicenses, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Versículo 7, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes. Paulo está falando da igreja, que a vida e a ação daqueles irmãos é uma referência para os demais. Portanto, o conceito faça o que eu digo mas não faça o que eu faço, não condiz com os princípios, os fundamentos da palavra de Deus e desqualifica um líder cristão ou qualquer pessoa para o ministério. John Maxwell, ele define, né, liderança é sobretudo influência. E João nos dá uma boa influência e uma má influência. Por isso ele está dizendo, não imites o que é mal. João está dizendo para Gaio para replicar, viver de acordo como ele também seria uma boa influência e referência. Um escritor escreveu assim, esteja ciente de que alguém está observando enquanto você segue o seu caminho. Seu exemplo é lembrado mais do que qualquer coisa que você diga. Gaio não deveria tomar o exemplo, o modelo de Diótrefes, copiar aquilo que era mal,
porque aquele procedimento, aquele modo de agir dentro da igreja estava trazendo prejuízos a ela, estava em completo desacordo com a palavra, aquilo destruía a comunhão e a alegria. Ele, na verdade, não era um cooperador da verdade, ele se tornava, ao impedir aqueles irmãos que eram enviados da parte de João para proclamar a verdade, ensinar a verdade, ele está se tornando um inimigo da verdade. Estava em desacordo, então, com tudo que a palavra de Deus nos ensina. Ele jamais poderia ser uma referência de vida cristã, de liderança ou de prática. Jonathan Edwards, um pregador muito famoso, século XVIII, eu acho, ele escreveu assim: ele estava tão preocupado com o exemplo que ele deu e de que os outros poderiam imitar, que ele decidiu. Ele escreveu um livro, As 70 Decisões de Jonathan Edwards. Alguém já leu? Aquilo lá mexe com o nosso cristianismo, ler aquelas coisas. Nunca fazer nada que eu teria medo de fazer, se fosse a última hora da minha vida. Nunca fazer nada que eu teria medo de fazer, se fosse a última hora da minha vida. Encontre um homem assim e torne-se imitador dele. Não imites o que é mal, senão o que é bom. E Gaio tinha essas referências. Gaio não imita a conduta de Diótrefes. Vai acabar mal. Essa foi a orientação que João deu para Gaio. Não imite, não replique, não copie esse procedimento. Pessoas estão nos observando. Se alguém estiver observando a sua vida essa semana, hoje, esse mês, qual o destino dessa pessoa? Ela vai crescer na fé? Ela vai amar mais a Deus? Ela buscará mais a comunhão com Deus? Qual o futuro dessa pessoa que você está influenciando hoje? Nós somos responsáveis para o bem ou para o mal? Alguém está observando você, tenha certeza disso. E então, no complemento do versículo, João dá a razão, o porquê. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. João então elucida e mostra o porquê, o agir daquele modo. Não é uma questão só de método, de personalidade ou de propósito. João está mostrando que é algo muito mais sério, muito pior. O significado e a importância de alguém que pratica o bem e que pratica o mal. Dentro da igreja, aquele procedimento não só traz consequências, influencia a vida, mas o que João está mostrando é que ela atesta a vida, a condição espiritual daquela pessoa, mesmo dentro da igreja. E João utiliza essas duas expressões, elas são opostas, mas estão dizendo a mesma coisa. Procedimentos, condutas têm as suas consequências. Então João começa dizendo, aquele que pratica o bem, aquele que faz o que é bom, o que é certo, ele procede de Deus. Essa expressão foi muito utilizada na primeira carta de João, aquilo que vem de Deus, cuja origem, a fonte é Deus. E muitas vezes João estava se referindo ao novo nascimento. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte.
O que João está dizendo aqui que não é o fato de amar os irmãos que somos salvos. Somos salvos por causa da obra de Cristo e ele descreve isso claramente na primeira carta. Mas o que João está dizendo que é a evidência de que a obra de Cristo foi eficaz em nossa vida é que amamos os irmãos. É a evidência que acompanha aquele que nasceu de novo. A segunda evidência é que aquele que pratica o mal, ele não viu a Deus. E a expressão aqui, a maneira como João escreve, ele não viu e nem está vendo, ele está completamente cego às realidades da salvação e da vida cristã. João está mostrando que aquele modo de agir está relacionado com a condição espiritual da pessoa. São expressões sinônimas que expressam essa realidade espiritual de salvação, de vida cristã. Na primeira carta, em 1 João 3,6, ele escreveu assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E é o que ele repete aqui, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Ele não conhece a Deus, ele não experimentou a Deus. Não ter visto a Deus, não conhecê-lo, não experimentou em sua vida, não tem relacionamento pessoal com Ele, não tem compromisso com a sua palavra, ainda que seja dentro da igreja, vive pecando, ele é violento e truculento, mas isso não incomoda, ele não perde o sono por isso, ele não tem remorso, o seu ego é tão grande que ele acha que está tudo bem, porque é dessa maneira que as coisas têm que ser feitas, ele acha normal e justifica essas coisas. Ele está tranquilo. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que a visão de Deus nos afeta, nos transforma. O nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de proceder, a nossa maneira de nos relacionar. Por quê? Porque quando cremos e conhecemos a Deus, o Espírito dele passa a habitar. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, como Paulo declara em Romanos 8, Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos. Logo para 1 Coríntios 3 ele vai falar, e o Espírito que habita em vós, essa nova realidade, essa nova vida, que é produzida em nós pelo poder de Deus. Uma vez eu li uma história bem interessante, engraçada. Cadê minha Coca-Cola? Está aqui. Um certo funcionário chegou atrasado para uma reunião. Meia hora atrasado. Ô pessoal, desculpa o meu atraso aí. É que eu fui atropelado por um caminhão. Fui jogado a 5 metros de distância, bati no muro e só pude chegar agora. Me desculpe aí, né? Mas o pessoal não acreditou na história dele, porque ele não tinha um ferimento, o terno dele estava inteiro, e ele disse que foi atropelado por um caminhão. Ele não foi transformado, ele não foi afetado por um caminhão que atropelou ele. Quando conhecemos a Deus, um poder muito mais poderoso que de um caminhão que possa nos atropelar, nos toma. Como é que a nossa vida não pode ser, se um caminhão nos arrebenta, imagine esse poder de Deus, pelo seu Espírito, habitando em nós, não causa nenhuma transformação? Tem alguma coisa errada nisso? Porque é um poder santo, maravilhoso. Então João está fazendo uma declaração muito séria sobre a condição espiritual de Diótrefes. Porque a maneira, e João deixa isso claro na maneira como ele fala, na maneira como ele escreve, que essa conduta de Diótrefes é reiterado, algo contínuo, permanente, essa conduta violenta, dura, autoritária, despótica, de alguém que quer ser o maior ou o melhor. Não imita Gaio.
Esse é um péssimo exemplo. Não fica perto deste homem. Não se deixe influenciar. Não se deixe liderar por esse homem. Versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio era um nome bastante comum naqueles dias, principalmente na sociedade grega. Não se precisa. Provavelmente ele vai ser o portador, e João está apresentando, dado uma espécie de recomendação para Demétrio, vai levar essa carta para Gaio. A palavra testemunho significa aquelas informações sobre uma pessoa ou sobre um acontecimento, mas que tiveram um relacionamento direto com aquela situação. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Aqui se falando do lugar onde Jesus foi sepultado. Elas viram in loco. É essa a ideia da palavra aqui, ó. Em Atos 22, que são testemunhas do sumo sacerdote, ou seja, vocês viram o que realmente aconteceu, vocês estavam lá. Essa palavra muitas vezes era usada também como forma de elogio. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam dos seus lábios e perguntavam: não é esse o filho de José? Então, a palavra testemunha é afirmar aquilo que viu e ouviu ou experimentou, dar um bom relatório, proferir um relatório honroso, um informe favorável. Veja alguns textos, pode adiantar lá? Não, pode ir para frente, pode avançar 10, 11, até o 12. Pode ir, vai em frente. Isso. Volte uma, por favor. Aqui está alguns textos onde essa palavra é usada, né? Boa reputação, bom testemunho, né? Ali de Cornélio, diz que ele tinha um bom testemunho de toda a nação judaica, e ele era um centurião romano, mas todo mundo gostava dele, né? Davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, tendo bom testemunho de todos. Adiante. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Abel obteve testemunho de ser justo. Lá no versículo 39, né? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho da sua fé. Né? Paulo ali, 1 Timóteo 3,7, né, falando do perfil de um líder na igreja, de um presbítero. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho. Da onde? Do vizinho, da pessoa com quem ele trabalha, as pessoas que não são da igreja. Quem é esse cara? Paulo está dizendo que ele tem que ter bom testemunho, boa reputação das pessoas do mundo. O critério é muito sério. Então essa palavra é usada nesse sentido. E João então está elogiando Demétrio. Mas há um princípio bem interessante no Novo Testamento, que todo testemunho precisa ser confirmado por quantas testemunhas? 2 ou 3. E observe que João faz exatamente isso. Ele relaciona 3 testemunhas acerca de Demétrio, para que seja um testemunho forte, bem alicerçado. Se porém não te ouvir, toma contigo ainda 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Lá em 2 Coríntios 13, ele fala assim, Paulo, né? É a 3ª vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. O primeiro testemunho que é dado sobre Demétrio, está ali, ó, todos lhe dão testemunho. Ou seja, todos estão falando, porque a palavra testemunho era usada no sentido de algo elogioso, algo que fala da
reputação. O primeiro testemunho, então, é dado por todas as pessoas que conhecem a Demétrio. Essas pessoas deram e continuam dando um bom testemunho sobre ele, sobre a sua reputação, falavam e falam bem dele. A ideia aqui, pode perguntar para qualquer um, da igreja ou fora da igreja, pode perguntar. Os membros ali da igreja, os irmãos, ele é um exemplo para todos. As pessoas de fora também falam bem dele. Então pode receber Demétrio, porque a reputação dele é elogiável, a conduta dele é elogiável. Esses tempos eu estava lembrando, essa semana, o Alisson teve uma experiência com um irmão aqui da igreja, né? Eu não vou dizer o nome dele, né? Mas teve uma outra experiência com esse irmão. Ele é motorista de ônibus, né? E ele fazia a linha, a Vila Leonice. E toda manhã tinha uma senhora que muitas vezes, né, se atrasava e ficava correndo o ônibus. O Cláudio parava e essa mulher então pegava o ônibus, né? E ele fez isso várias vezes. Oi? Eu falei o nome dele. É motorista de ônibus, todo mundo sabe quem é, né? E o Cláudio e a Cláudia, naqueles dias, eles eram líderes de uma célula que se reunia ali na Vila Leonice. E um dia, alguém ali, vizinho, convidou essa senhora para estar na célula. Quando ela entra, ela dá de cara com quem? Com o motorista. Você aqui? Sim. E quem era o motorista? O líder da célula. Você já pensou? O teu procedimento está sendo observado por pessoas que daqui a pouco você vai se encontrar com ela. O líder cristão, e Demétrio é esse homem, todo mundo fala bem dele. Essa é a primeira testemunha. A segunda testemunha, até a própria verdade. Quem que é essa senhora? Onde é que ela mora? A própria verdade. Aqui é uma personificação. O que João está querendo dizer? O segundo testemunho é dado pela própria verdade. O que João está querendo afirmar? Que ele se referindo à genuinidade da vida de Demétrio, sua vida pessoal, sua vida pública, sua vida conjugal, a sua vida nos negócios, seu ministério, todas essas coisas se mostravam coerentes com a verdade, com aquilo que ele dizia crer, com aquilo que ele dizia ensinar, com aquilo que era ensinado, havia correspondência. A própria verdade dá testemunho dele, porque a vida dele é coerente com as coisas que ele ensina, com as coisas que são empregadas naquela igreja. O seu ministério, sua vida se mostravam coerentes com essa verdade. Era um amor que andava em amor, como o João, tanto na segunda e terceira carta. Que alegria que meus filhos estão andando na verdade. De Gaio ele falava, a tua verdade, tu andas na verdade. Demétrio também era um homem assim, andava em amor, andava na verdade, andava na obediência. A verdade, que testemunho, porque havia correspondência e coerência entre a maneira como ele se portava. A terceira testemunha. E nós também damos testemunhos. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Aqui está a terceira testemunha, o próprio João, o próprio apóstolo João. João reafirma essas afirmações, pois elas estão baseadas em fatos e são condizentes com eles. Você me conhece, Gaio. Você sabe quem eu sou, aquilo que você viu. João mesmo, lá em João 21, 24, ele fala uma expressão muito parecida. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, né, de todo o evangelho que ele escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Por quê? Qual é a ideia aqui? Porque é digno, essa palavra verdadeiro significa algo que corresponde aos fatos. É digno de crédito e aceitação, porque corresponde àquilo que realmente acontece. Por isso é um testemunho que corresponde à realidade.
Demétrio, então, é o portador dessa carta, poderia ser recebido e ministrar com liberdade e autoridade, pois era alguém aprovado, digno de confiança para estar naquela igreja. 3 testemunhos que se complementavam e que se sustentavam. João então está mostrando a Gaio o exemplo que se deve evitar e das consequências nefastas que aquela conduta traz sobre a igreja. Toda a tensão, toda a conturbação, divisionismo que aquele homem dentro da igreja causava na igreja. Mas ao mesmo tempo João está tão alegre porque seus filhos andam na verdade, que Gaio é um exemplo de um homem que anda na verdade, e Demétrio também é esse homem que anda na verdade. Muitas coisas tinha para escrever. Eu diria, muitas coisas ainda tenho para falar, mas isso vai ficar semana que vem, versículos 13 a 15, aí, se Deus permitir, nós vamos encerrar essa série de pregações, acredite se quiser, das cartas de João, a primeira, segunda e terceira carta. Toda igreja, ela tem que ser composta de modelos, mas não é aquele modelo que a gente vê na TV, tá, gente, né? Não é esse tipo de modelo, né? Sabem por que precisamos dessa quantidade de modelos? Para que haja impacto. Sejam modelos onde haja coerência de conduta, de relacionamento. Onde alguém que não nos conhece vai observar, e eles observam. Olhem como eles se relacionam, olhem como eles tratam, olhem naquilo que eles creem, olhem como eles cantam, olhem como eles oram, olhem como eles conversam, olhem como eles se conduzem. Teu vizinho tem que saber que você é uma imagem, é um imitador de Deus. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós cantamos a última música, quão grande é meu Deus, e que todos vejam quão grande é meu Deus. Mas se a sua vida é de uma pulga, coitada da pulga, nem tem culpa, né? O que adianta cantar que Deus é tão grande, mas a tua vida é carnal? Precisamos ser modelos uns para os outros. Precisamos ser modelos para os nossos filhos que estão crescendo, para essas crianças que estão sendo ensinadas na palavra de Deus. Elas precisam ver modelos como marido e mulher se comportam, como avós se comportam, como líderes se comportam dentro da igreja. Elas precisam de referenciais. O mundo aí fora está carente de referências. Precisamos ser modelo para aqueles que estão começando a vida cristã, para que eles aprendam como se porta, como se conduz. Eles vão nos imitar. Que tipo de cristãos eles se tornarão? Precisamos dessas referências, sermos essas referências. Nenhum de nós aqui está isento disso. E hoje, agora, você proporcionou exemplos, está proporcionando exemplo de condutas e procedimentos. A questão é se correspondem ao Evangelho de Jesus Cristo. Ao olhar a tua vida, essa pessoa estará mais próxima de Deus, a sua vida foi edificada, o seu conhecimento do Senhor aumentou, a sua vida foi transformada mais uma vez. Não há, é inescapável o fato de que o tempo todo, até mesmo quando estamos ausentes, estamos sendo referências, ainda que negativa. Eu fico imaginando, né, alguém que evangeliza alguém, mas nunca está na igreja aqui. E querer mostrar que a igreja é importante na vida dele, né? Precisamos, irmãos, ter essa coerência e essa unidade em sermos imitadores, como filhos amados de Deus, porque exercemos influência
recebemos influência e exercemos. Eu creio que, se perguntasse a você, você poderia nos dar tal irmão, tal irmã, é uma referência na minha vida por causa disso, disso e disso. E mal supomos que pessoas estão, né, nos observando. Grande é a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós, sem querer, podemos estar afastando pessoas de Deus, ou vamos trazê-los para mais perto. Vamos orar? Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pelas vidas de Gaio. Que exemplo a seguirmos. Demétrio também. Querido Deus, nós temos essa responsabilidade de oferecermos modelo e também de buscarmos modelos bons e coerentes de fé, de conduta, e nos espelharmos nesses irmãos, de praticarmos as mesmas obras, de nos aproximarmos deles e conhecê-los, porque eles têm caminhado um caminho, têm experiências de coisas certas e erradas que eles fizeram. Bom, obrigado, Pai, porque podemos, e o Senhor nos tem dado bons exemplos. Muito obrigado, Pai, pela obra do Teu Espírito em nossa vida. Nós te somos gratos por isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um bom domingo, né? Eu estou de olho em você. Eu preciso de exemplos, viu, Alisson? Preciso de exemplos, né? Tenho que aprender.